Oi, sou mãe de adolescente. E como era a reação dos seus pais ao se relacionar com você, adolescente? É claro que antigamente tem aquela questão de o meu pai me corrigia só com um olhar. Quando meu pai olhava para mim lá do púlpito da igreja, eu já sabia o que ele queria. Mas as coisas não são assim mais. Hoje, quando a gente exorta um filho, corrige um filho, normalmente ele vem reivindicando. Mas mãe, mas pai, é assim. Tá, eles são adolescentes. E a única vontade que eles têm é de falar. Eles querem expor muitas coisas ao mesmo tempo que às vezes a gente nem entende o que na verdade eles estão querendo. Óbvio, eles são adolescentes. Eu me aborreço, de verdade, quando eu percebo que algumas pessoas se referem aos adolescentes como aborrecentes. Eles não são. É uma etapa linda, é uma etapa que nós precisamos de dedicar a eles atenção, amor e, em especial, muito cuidado. E neste vídeo eu não quero falar para os adolescentes, eu quero falar para pais. E eu quero chamar a sua atenção para o livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Tem uma outra versão que diz: Mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Quando aqui Paulo escreveu aos pais para que não provoque a ira dos filhos, é porque Deus sabia que isso aconteceria. E aí eu perguntei para alguns adolescentes: o que faz com que você fique irado com a atitude de seu pai ou de sua mãe? Eu anotei 4 tópicos. Um deles foi quando eles são muito severos comigo, quando eles são extremamente rígidos. Muito cuidado, pai. Seu filho tem energia, seu filho tem força. Se ele tem desejo de praticar um esporte, permita que ele pratique o esporte. Se ele tem vontade de sair para conversar um pouco com os amigos, permita que ele saia. Óbvio, com quem é que são seus amigos? Aconselhe seu filho a cuidar das amizades. Cite para ele: as más conversações corrompem os bons costumes. É neste momento que eu digo que mais importante do que você privá-los de tudo isso é você ter tempo de qualidade com eles em casa, ensinando como eles devem se comportar lá. O segundo tópico, olhando na minha colinha, não exija que seus filhos façam aquilo que você não faz. Você tem sido exemplo para os seus filhos? Isso você precisa ter atenção. Ah, mas o meu filho fica 24 horas no celular. E você? Ah, mas quando chega o horário do almoço, que a gente tem que sentar e conversar, o meu filho quer ficar lá conversando com outras pessoas no telefone ou então com a televisão ligada, mas você faz a mesma coisa? Então nós precisamos prestar atenção nas nossas atitudes, porque acredite você ou não, as nossas atitudes são reflexos para os nossos filhos. Eles estão, de olho em nós. Terceiro item que eu anotei: quando demonstra privilégio. Você tem 5 filhos? Querido, querida, os 5 filhos você tem que tratar com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado. Você tem 2? Pode ser um masculino e um feminino. O mesmo amor, o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Não existe essa questão de eu vou privilegiar este, eu vou dizer que este é melhor, por mais que ele tenha qualidades que destaquem perante o outro. Mas você não pode fazer isso. Isso deixa seu filho muito irado. Então reflita, faça uma análise de como é que está sendo o seu comportamento. E em quarto e último lugar, quando você substitui a sua presença por presente. Inclusive eu ouvi relato de uma adolescente que disse que os pais dele trabalham muito. Ele fica praticamente o dia todo com a funcionária, estuda pela manhã, chega em casa com a funcionária e quando os pais chegam, eles ainda têm que terminar alguma coisa do trabalho, se arrumar para ir para o culto. Pouca troca ele tem com esse adolescente. Ei, se ele não tiver troca com você, meu querido, ele vai ter troca com os canais de YouTube que muitas das vezes você não sabe nem o que é que o seu filho tem visto. Então, aproxime os seus filhos de você. Crie-os como
Paulo nos exorta na disciplina e na instrução do Senhor. Tire tempo de qualidade com a sua família. Se você não tem condições de fazer isso todos os dias, uma vez por semana. Converse, como é que foi a sua aula hoje? Tem tarefa de casa? Quando vai ser a semana de prova? E aí, meu filho, como estão as coisas? E lá no futebol? E lá no vôlei? Ou se sua filha faz qualquer outro tipo de esporte, o seu filho, crie argumentos, toque em assuntos diferentes. Estamos vivendo tantas situações difíceis e que os nossos filhos precisam ter os olhos abertos para fugir da aparência do mal sempre. Aqui em casa a gente tem por hábito, sempre, a gente trocar. Às vezes o meu esposo sai com a Rebeca sozinho, ou eles fazem programa para eles, eles conversam, eu saio com o Davi. Às vezes a gente troca, eu saio sozinho com a Rebeca, ele sai sozinho com o Davi, para conhecer o coração, conversar, e dependendo do que eles sinalizarem para nós, nós vamos tratar aquilo dali. Não somos uma família perfeita, mas nós estamos todos os dias criando meio e oportunidade para ensinar os nossos filhos no caminho, conosco, juntos, de mãos dadas, porque o céu não é só para mim, o céu é para eles também. Todo ser que vive